Fala galerinha, tudo certo? Estamos hoje começando outro assunto muito interessante, que é dependente daquela aula que a gente viu anteriormente sobre os componentes e a estrutura da membrana plasmática, né, que também se repete nas organelas membranosas das células. Para a gente começar, é preciso que você esteja então no ambiente adequado, silencioso, tá? Com o seu material para anotar o que você achar necessário. Algumas anotações eu vou fazer aqui no quadro, tá? Mas é importante também que você continue fazendo as suas anotações, destacando as palavras importantes aí, ok? Veja bem, esse assunto de tipos de transportes através das membranas celulares é um assunto muito importante mesmo. Ele vai desde o entendimento geral do funcionamento das membranas até o mecanismo de ação de alguns medicamentos. Por exemplo, os diuréticos, né, que são bastante utilizados aí no tratamento de hipertensão, eles são baseados nesses tipos de transportes que ocorrem através das membranas, ok? Então é um assunto muito amplo, a gente vai ter muitas aulas sobre isso. Nesse momento a gente vai caracterizar superficialmente como ele ocorre, tá bom? Veja só, para entender esse assunto, como ocorre o transporte através das membranas, é necessário um entendimento da composição e da estrutura da membrana plasmática. Esse assunto a gente tratou no vídeo anterior, então é necessário que você esteja ciente de que tem que aprender a estrutura e a composição da membrana, né, no qual tem uma organização de acordo com o modelo mosaico fluido, certo? Que contém uma bicamada de fosfolipídios na sua composição, tá? Além de proteínas, correto? Algumas proteínas atravessam a bicamada do lado até o outro, né, conforme esquematizado aqui. Tem aquelas proteínas que ficam ou na monocamada externa ou na monocamada interna. Então esse assunto foi tratado na aula anterior, esse modelo foi proposto conhecido como modelo mosaico fluido, ok? Uma vez entendido isso, você agora já tem base para dar mais uma caminhada, né, na sua evolução para aprender esse assunto. Vamos lá então, olha só. A membrana plasmática delimita um compartimento que fica para dentro e para fora da célula, correto? Então, uma das funções que ela desempenha, e são muitas, né? A gente falou de maneira geral também no vídeo anterior, é controlar quais as moléculas que vão passar pela membrana, que vão entrar e que vão sair da célula, tá? E ela também, de acordo com a sua composição, vai controlar como essas moléculas vão atravessá-la, tá? Dependendo da sua composição, ela vai atravessar por um processo ou por outro, ok? Dependendo de outros fatores também, esse transporte, essa difusão de um lado para o outro da membrana vai ser espontânea, né? Ou a célula vai ter que gastar energia para fazer acontecer, ok? Vamos entender um pouquinho sobre isso aí. Olha só. Do lado de dentro da célula tem água, do lado de fora dela também tem água, e a presença dessa água faz com que os fosfolipídios estejam com as suas cabeças voltados para o exterior e para o interior quando compõem as suas membranas, correto? Mas a gente viu na aula passada que o fosfolipídio, além de ter uma cabeça polar, tem também uma cauda que é maior e ela é apolar. Tá? Então, como você pode perceber, a bicamada de fosfolipídios tem as duas características. Ela tem uma porção pequena que é polar, tem uma porção maior que é apolar, né? Então, bioquimicamente falando, ela tem uma característica que é chamada de anfipática ou anfifílica, ou seja, possui uma porção polar hidrofílica, uma porção apolar hidrofóbica, correto? Bom, a predominância, portanto, na bicamada de fosfolipídio é da porção apolar. Isso é importante, é fundamental para você entender os tipos de transportes, tá? Uma vez sabendo disso,
A gente tem que entender também que esse ambiente interno e externo da célula são diferentes, né? Mas tem moléculas semelhantes ali. Por exemplo, do lado de fora da célula tem muitos íons eletrólitos e também tem do lado de dentro, só que em quantidades diferentes. Então, por exemplo, do lado de fora da célula tem muito sódio representado, que também é representado do lado de dentro, tá? A quantidade de sódio que tem do lado de fora das células é maior do que aquela encontrada do lado de dentro, tá? Então, do lado de fora, a quantidade de sódio, ó, a gente representa quantidade, concentração, como um colchete virado para o outro, tá? Aqui fora da célula tem uma maior concentração de sódio do que do lado de dentro, beleza? A concentração é mais baixa quando a gente compara essas duas quantidades, certo? Tendo mais sódio fora da célula, isso aí poderia ser outro eletrólito, só exemplificando com o sódio, né? Poderia ser outra molécula. É dito que esse meio é mais concentrado, ou seja, ele é hipertônico. Então, um meio hipertônico é um meio muito concentrado, comparado com o ambiente interno da célula. Nesse exemplo, contextualizado nesse exemplo, a parte interna dela seria um ambiente hipotônico. Ó. Hipotônico. Ok? Então, hiper significa muito, hipo significa pouco. Ok? Bom, existe uma tendência natural das moléculas, no caso desses eletrólitos, se igualarem dentro e fora da célula, né? Para poder igualar a quantidade, onde tem mais eletrólitos, vão deslocar eletrólitos para onde tem menos, correto? Então existe uma tendência natural nesse deslocamento para que ocorra um equilíbrio entre as concentrações desses eletrólitos, certinho? Então tem mais do lado de fora do que do lado de dentro. Essa tendência natural em igualar as concentrações dentro e fora da célula é chamado de gradiente eletroquímico, tá? Gradiente eletroquímico, vou abreviar aqui, ó, gradiente eletroquímico, tá? É um gradiente que envolve a quantidade, né, das moléculas, a concentração das moléculas e também envolve as suas cargas, se é positivo, se é negativo, tá? No exemplo, eu só comentei com vocês sobre uma diferença de concentração que vai permitir esse fluxo para poder igualar as concentrações dentro e fora da célula. Perfeito? Vamos seguir então, olha só. Uma vez que você já sabe o que é gradiente de concentração, você consegue entender que o transporte de algumas moléculas ocorre espontaneamente, né? Basta uma diferença de concentração dentro e fora da célula para que o transporte, para que a difusão pela membrana aconteça, correto? Daí a gente consegue um outro passo, que é o seguinte: dependendo dessa molécula ou desse eletrólito, ela vai passar pela membrana plasmática ou pelo fosfolipídio ou utilizando proteínas, certo? Veja bem, no exemplo do sódio que eu passei para você, o sódio tem carga, ele é um eletrólito. A bicamada é predominantemente apolar, né? Então, esse sódio não consegue difundir livremente, facilmente, espontaneamente pela bicamada devido à sua diferença de cargas. Portanto, a passagem dele vai ocorrer através de proteínas. Vai ser facilitada, a difusão deles vai ser facilitada por proteínas, certo? No caso, o sódio poderia ser uma outra molécula polar, por exemplo, a glicose, se estivesse em maior quantidade fora da célula do que dentro, o gradiente de concentração dela iria para dentro e aí então ela vai ser transportada para essa região, tá? Então, em ambos os casos, o transporte acontece
a favor do gradiente de concentração, onde está em maior quantidade para onde está em menor quantidade, certo? Mas, nesses exemplos, utilizando proteínas, tá? Devido à presença de cargas nessas moléculas, que são polares, né? E aí elas não conseguem passar pela bicamada de fosfolipídio, que é predominantemente apolar. Daí então, essa passagem, essa difusão, como é promovida por proteínas, como é facilitada por proteínas, é um tipo de transporte que ocorre de modo favorável ao gradiente eletroquímico e também é um tipo de transporte que é chamado de difusão facilitada. Veja bem, então na difusão facilitada tem-se o transporte de moléculas polares da onde estão em maior quantidade para onde estão em menor quantidade, por isso é espontâneo, e também esse transporte utiliza proteínas, daí o seu nome vai ser chamado de difusão facilitada, tá? É assim que acontece com os eletrólitos que entram e saem da célula, é assim que acontece com a glicose, é assim que acontece com aminoácidos, com muitas outras moléculas polares. Entendido aí? Então, ó, o transporte passivo acontece espontaneamente. Por que ele é espontâneo? Porque ele é a favor do gradiente eletroquímico, ele é a favor da tendência natural a igualar e envolve proteínas, devido à polaridade dessas moléculas e desses eletrólitos para poder passar pela membrana. Os eletrólitos vão passar pela membrana através de canais, poros que abrem e fecham, os estados dele estão aqui, as formas deles estão aqui, abre e fecha, abriu, passa, fechou, não passa, é simples. E no caso das proteínas, essas outras proteínas, né, são chamadas de carreadores ou transportadores. Elas vão se encaixar na molécula, mudar a sua forma e colocar a molécula para o outro lado, para o lado oposto, correto? Então existem transportadores específicos de moléculas. Alguns transportam uma molécula só por vez, outros transportam várias moléculas, alguns transportam no mesmo sentido, outros em sentidos opostos. A gente vai ter uma aulinha sobre isso. Segura aí, tá? Olha só, o transporte passivo pela difusão facilitada está explicado. Agora fica muito fácil da gente entender quando uma molécula apolar, como o gás oxigênio, por exemplo, está encontrado em maior quantidade fora da célula do que dentro, a gente tem então um gradiente de concentração desse gás que faz com que ele tenda naturalmente a entrar na célula, né? Qual dos dois meios é o hipertônico? Muito bem, o que está do lado de fora, esse é hiper, isso é hipo, então o gradiente de concentração está para dentro. Vai ser um transporte passivo, vai ser um transporte que obedece ao gradiente, é a favor do gradiente. Essa diferença já é a tendência natural para fazer o transporte acontecer, tá? Mas olha só, como o oxigênio é uma molécula apolar, ele consegue se difundir por essa bicamada de fosfolipídio que é predominantemente apolar. Então, nesse caso, ocorre uma difusão simplesmente pela bicamada de fosfolipídio. O nome do processo, então, é difusão simples. Difusão simples. Então, o que é a difusão simples? É o transporte de moléculas apolares, da onde estão em maior quantidade para onde estão em menor quantidade, diretamente pela bicamada de fosfolipídio. Não precisa usar proteína, é um processo que passa pela própria bicamada de fosfolipídios. Entendido? Beleza? Joia, vamos comigo. Um outro processo espontâneo que tem é a osmose. Outro processo passivo é a osmose. Nesse processo, a gente não considera o transporte das moléculas que são solutos, né? A gente considera, a observação aqui é sobre o solvente, que no caso é a água, que está dentro, que está fora da célula, tá? No caso, onde tem mais solvente, é no ambiente que é menos concentrado, tá? Um ambiente que tem pouco soluto, né? Ele é mais diluído. Então, tem mais solvente
no meio hipertônico ou no meio hipotônico? Solvente. Isso, no meio hipotônico tem mais solvente, ó, tem mais água. Aqui, no meio hipertônico tem menos água. Esse sinal não é positivo e negativo não, esse sinal é baixa quantidade, grande quantidade. Posso mudar aqui, grande concentração, baixa concentração de água, tá? E grande quantidade de água representada, beleza? O meio hipotônico tem mais água que o meio hipertônico. Daí então, para igualar, a água tem que ir da onde tem mais para onde tem menos, ou seja, ela vai do meio hipotônico para o meio hipertônico. Como é uma molécula pouco polar, ela pode fazer isso ou passando pela bicamada, ou pode fazê-lo passando por proteínas que transportam, permite a passagem de água. Certo? Esse transporte do solvente, esse transporte da água é chamado osmose. Osmose. Certo? Então, na osmose, esse o transporte do solvente de onde ele está em maior quantidade para onde ele está em menor quantidade. Essa é a osmose, é o solvente que se movimenta. Qual dos dois, então, acontece na célula, na membrana? Todos, ao mesmo tempo. Tem transporte passivo, do tipo de fusão facilitada, do tipo de fusão simples, do tipo osmose, acontecendo o tempo inteiro na célula. Lembra? A sua célula está viva, a membrana está modificando. Falamos na aula anterior. O fosfolipídio se movimenta pela bicamada, as proteínas se movimentam pela bicamada, as proteínas mudam de forma na membrana. Isso permite a entrada de moléculas e a saída de outras. Isso permite a passagem de água de um lado para outro, correto? A célula está viva, está em funcionamento. Tá? E é graças a esse funcionamento que você é desse jeito aí que você é. Certo? Joia, show de bola. Uma dica para você, a água vai se deslocar sempre para onde está mais concentrado. Então, um ambiente que é hipertônico vai atrair a água. Ok? Guarda isso que você vai se dar bem. É esse que é o princípio da ação dos diuréticos que combatem a hipertensão. Certo? Joia? Daqui a pouco a gente volta, no próximo vídeo a gente volta falando sobre outros tipos de transporte da membrana plasmática, não só das membranas plasmáticas, mas das membranas celulares. Tá? A gente vai voltar comentando a respeito disso. Como assim membranas celulares? Exato! As membranas das organelas, que também têm a mesma composição e organização, elas permitem a passagem de moléculas para dentro e para fora das organelas através dessa mesma receita, né?